Este ursinho, ele é um pouquinho diferente, ele não vai ser trabalhado todo em pontos baixos, a gente vai trabalhar com pontos altos. Então, é importante que a gente faça nessa peça os pontinhos mais apertadinhos. Olha aqui, pessoal, eu usei apenas um novelo do azul e olha o tanto que eu ainda tenho. Do branquinho aqui, ó, do bege, eu usei bem pouquinho mesmo, tá? Então, é um novelo que rende bastante. Nós vamos começar com o anel mágico. Eu vou introduzir a agulha dentro do anel, puxar a laçadinha para fora e já vou iniciar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar a agulha e vou colocar mais 11 pontos altos dentro do anel, fazendo um total de 12 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos até completar 12, contando com as 3 correntinhas. Lembrando de fazer esse pontinho já bem apertadinho. Eu tenho aqui o anel com os 12 pontos altos, vou fechar o meu anel mágico. Na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Tenho aqui 12 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas para subir, porque agora eu vou fazer diferente, porque eu quero uma emenda bem discreta nesse corpo do ursinho. Fiz 2 correntinhas para subir, laço no mesmo lugarzinho aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto. Essas 2 correntinhas que eu coloquei aqui, elas não vão contar como ponto alto, elas vão apenas me dar um acabamento melhor na hora que eu for finalizar minha carreira. Então, eu fiz um ponto alto, laço e vou colocar mais um ponto alto no mesmo lugar. Porque essa carreira eu vou colocar 2 pontos altos em cada ponto de base. Só lembrando que aqui as 2 correntinhas eu não vou contar. Laço, no próximo ponto de base, eu coloco mais 2 pontos altos. Então, eu tinha 12 pontos altos no primeiro anel e agora eu vou ter 24. Tô colocando aqui mais 2. E vou seguindo até fazer toda a volta com 2 pontos altos em cada ponto de base. Terminei aqui a minha volta, vou fechar minha carreira. Então, eu ignoro as 2 correntinhas que eu fiz aqui e já fecho, ó, em cima do meu primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Assim, eu deixo a minha bolinha bem fechadinha. Vou fazer novamente o início com essas 2 correntinhas. Eu vou começar sempre com 2 correntinhas, porque elas vão me dar o acabamento melhor. Laço, agora nessa terceira carreira vai ser um ponto alto e um aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto, exatamente onde eu fechei as correntinhas aqui, fechei a carreira e fiz as 2 correntinhas. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. 1, 2. O aumento são 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, 1. No próximo ponto, 2. Assim, eu vou fazer toda a volta e vou ter um total de 36 pontos. Tô chegando aqui no final da minha terceira volta, aonde eu vou ignorar aquelas 2 correntinhas iniciais e já fecho com um ponto baixíssimo em cima do meu primeiro ponto alto. Vou novamente começar com 2 correntinhas, laço um ponto alto no mesmo ponto de base, laço no próximo mais um, no próximo um aumento. Então, essa carreira, ela vai ficar assim, 2 pontos altos e um aumento. Aumento, 2 no mesmo lugar. Então, eu vou fazer no próximo um ponto alto, laço no próximo um ponto alto, no próximo 2 pontos altos. Vou ficar com um total de 48 pontos altos. Cheguei no final, fecho sobre o ponto alto com ponto baixíssimo. Tá vendo? Aqui vai ficando bem fechadinho. Inicio com 2 correntinhas e essa próxima carreira vai ser 3 pontos altos e um aumento. Então, as correntinhas eu não conto, faço um primeiro ponto alto, laço no próximo
o segundo ponto alto, no próximo o terceiro ponto alto. Laço e no próximo eu vou fazer um aumento. 1, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu tenho 1, 2, 3 e um aumento. E assim eu vou fazer toda a volta. 1, 2, 3, laço, um aumento. Vai me dar um total aqui de 60 pontos altos. Lembrando que para esse ursinho a gente tem que fazer o ponto bem fechadinho, tá? Se você tiver o ponto aí abertinho com a agulha 3 milímetros, é só fazer ele com a agulha 2,5. Terminei aqui a minha volta, vou finalizar em cima do primeiro ponto alto que eu fiz. E essa próxima carreira, ela não vai acompanhar essa sequência de aumentos, não. Eu vou fazer a próxima carreira com 5 pontos altos e um aumento. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, laço no próximo segundo ponto alto, laço no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto. Então, são 5 pontos altos e no seguinte eu vou fazer o aumento. 1, 2. Então, eu vou dar toda a volta fazendo 5 pontos altos e um aumento. Aqui eu vou ter um total de 70 pontos altos. Terminei aqui os meus 70 pontos e vou fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreira eu vou fazer 9 pontos altos e um aumento. Então, 2 correntinhas para o acabamento, o primeiro ponto alto no mesmo lugar das 2 correntinhas. Vou distribuir mais 8, um em cada ponto de base, 2, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto, tudo bem apertadinho, viu, gente? Porque ele é um ursinho feito em pontos altos. No próximo o sexto, no próximo o sétimo, o oitavo e o nono. Então, tenho 9 pontos distribuídos aqui e no seguinte eu faço o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer toda a volta, 9 pontos altos e um aumento. Eu vou ter um total de 77 pontos. Terminei a 7ª carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou iniciar com as 2 correntinhas. E agora, da 8ª até a 14ª, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, não tenho mais aumentos. Então, eu tenho aqui na 7ª carreira 77 pontos, eu vou continuar com 77 pontos. Vou fazer da 8ª até a 14ª. Vou fazer esse mesmo esquema aqui, ó, de 2 correntinhas para fechar o acabamento e começo a contar a partir desse ponto alto que eu coloco aqui no mesmo lugar das 2 correntinhas. Tá? Então, agora é só fazer essas voltas todas, colocando um ponto alto para cada ponto de base, da 8ª até a 14ª. E eu já volto para vocês aqui, mostrando a minha 14ª carreira prontinha. Terminei aqui as minhas 14 carreiras. Então, eu tenho 14 carreiras. A próxima carreira, 15ª, eu vou fazer 9 pontos altos e uma diminuição. Então, eu vou iniciar com as 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto de base, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, quarto, no próximo, quinto, sexto, tudo bem juntinho, o sétimo, o oitavo, o nono, e agora a gente vai fazer a diminuição, que serão 2 pontos, eliminando 2 pontos. Então, eu vou laçar e vou fazer a diminuição normal, como se fosse com ponto baixíssimo. Então, eu tenho aqui os 9 pontos.
Agora eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Laço, no seguinte, eu tiro metade do ponto, laço, e no próximo, eu tiro metade do ponto também, ficando com 2 pontos altos aqui na agulha, e aí eu vou dar uma laçadinha e fechar junto. Aqui eu não consigo fazer aquela diminuição do ponto baixo, pegando a alcinha da frente com a alcinha de trás, senão vai ficar buraquinho. Então, eu vou fazer toda a volta assim, 9 pontos altos e uma diminuição. Terminei a minha volta, fecho com ponto baixíssimo sobre o ponto alto, bem justinho, e vou iniciar a próxima carreira. 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E essa próxima carreira agora, ela vai ficar com 5 pontos altos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto, porque as correntinhas eu não conto. No próximo, o segundo, laço no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto. Laço e vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Tiro metade do ponto alto, laço a agulha e no próximo metade do outro ponto alto. Fico com 2 pontos aqui na agulha, laço, tiro tudo, bem justinho. E vou continuar repetindo essa sequência, 5 pontos altos e uma diminuição. 1, 3, dá toda a volta aqui na minha carreira. 4, 5, bem justinho. Metade, laço no próximo, metade, tiro junto. Cheguei no final de mais uma carreira, olha, ele já vai fechando aqui a abertura do nosso corpinho e vamos iniciar a próxima. Fecho. Um ponto baixíssimo, 2 correntinhas para subir. Essa próxima carreira vai ser 3 pontos altos e uma diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto alto, no mesmo lugar aqui que eu fechei a carreira, das 2 correntinhas. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Laço. E os 2 próximos, os 2 seguintes, eu vou fazer fechados juntos. Fecho metade, laço, tiro a outra metade, e agora eu laço e tiro tudo. Então, eu vou seguir toda essa carreira com 3 pontos altos e uma diminuição. Eu vou ter aqui um total de 48 pontos. Cheguei no final da carreira e vamos iniciar aqui a 18ª carreira. Fecho com ponto baixíssimo e a próxima carreira ela vai ser de 2 pontos altos e uma diminuição. Então, eu inicio da mesma forma sempre, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Laço, no seguinte, um ponto alto. Então, eu já tenho aqui 2 pontos altos. Agora, os 2 próximos aqui, eu vou fazer fechado junto. Laço, tiro metade do ponto, laço e no seguinte eu tiro metade do ponto. Vou laçar e tirar tudo, assim eu fechei os 2 juntos. Então, eu vou fazer toda a volta, 2 pontos altos e uma diminuição, vai me dar um total de 36 pontos. Tô finalizando aqui, mais uma carreirinha, e o nosso corpinho já vai formando, ó. Já vai ficando bem fechadinho, já já a gente vai colocar o enchimento. Então, os pontos bem justinhos, fecho com ponto baixíssimo. 2 correntinhas para subir. Essa carreira agora é um ponto alto e uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto alto no mesmo pontinho aqui que eu subi as 2 correntinhas, laço. No seguinte, eu tiro metade do ponto alto, laço novamente e no seguinte, tira a outra metade do ponto alto. Aí, eu vou laçar e tirar tudo. Então, eu vou seguir toda essa carreirinha aqui com um ponto alto e uma diminuição.
vai me dar um total aqui de 24 pontos. Olha só como é que tá ficando o corpinho. Agora eu vou colocar o enchimento. Aqui, ó, você vai colocar o enchimento por essa abertura. Vai modelar, ó. Pode ver que ele não fica aberto, vai ficar bem bacana. Você pode fazer ele tranquilamente com ponto alto, desde que ele não, seu ponto não seja muito aberto. Então, agora, essa última carreira, nós vamos fazer um ponto alto e uma diminuição. A gente aperta aqui o enchimento pra gente conseguir trabalhar e vai seguindo aqui, ó, duas correntinhas, no mesmo lugar um ponto alto. No próximo, a gente vai pegar e vai fazer aqui, ó, no próximo, metade de um ponto alto, no seguinte, a outra metade. Então, eu vou fazer um ponto alto e uma diminuição por toda aqui a abertura. Quando finalizar essa carreira aqui, ó, com ponto baixíssimo, você vai deixar um pedaço de linha pra gente fechar o buraquinho. Não precisa ser muito não, uns 20 centímetros assim, mais ou menos já tá bom. Então, eu vou dar um ponto baixíssimo aqui, só para arrematar o ponto. E agora nós vamos fechar o buraquinho. Vou pegar a agulha de tapeçaria, vou introduzir o meu fio e vou fechar assim, ó, cada pontinho eu vou passar o fio, que depois eu vou tá pronto o nosso corpinho. Agora nós vamos começar a cabecinha do ursinho. Vou fazer um anel mágico. Introduzo a agulha aqui dentro do anel e faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou colocar 12 pontos altos aqui dentro do anel, contando com as 3 correntinhas. São as 3 correntinhas mais 11 pontos altos. Terminei aqui, coloquei 12 pontos altos, vou fechar o meu anel mágico. E a próxima carreira eu vou colocar 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 24. Vou fazer da mesma forma do corpinho, sempre iniciando com aquelas 2 correntinhas para me dar um acabamento melhor. Então, eu vou distribuir aqui 2 pontos para cada ponto de base e já volto com a segunda carreira pronta. Terminei a segunda carreira e a terceira nós vamos colocar um ponto alto e um aumento. Então, 2 correntinhas para iniciar, um ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto de base, o aumento. 1 e mais um. Vou dar toda a volta fazendo um ponto alto e um aumento. Um ponto alto. No próximo, um aumento, que é 1, 2 no mesmo lugar. Terminando aqui a terceira carreira, fecho com ponto baixíssimo e vamos para a quarta carreira, onde nós vamos fazer 2 pontos altos e um aumento. Então, inicio com as 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. No próximo, eu faço o segundo ponto alto. E no próximo, eu faço o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. E assim, eu vou seguir toda a volta, colocando 2 pontos altos e um aumento. Terminei a quarta carreira na sequência de 2 pontos altos e um aumento. E vou iniciar a quinta carreira com a sequência de 3 pontos altos e um aumento. 2 correntinhas, o primeiro ponto alto no mesmo lugar. No próximo, o segundo ponto alto, no próximo, o terceiro ponto alto.
E no próximo eu faço o aumento. Então, eu vou seguir toda a volta fazendo 3 pontos altos e um aumento. Terminei a quinta carreira. A próxima carreira vai ser sem aumentos. Eu vou colocar um ponto para cada ponto de base. Então, eu tô finalizando aqui, fechando com ponto baixíssimo, 2 correntinhas pro acabamento e um ponto no mesmo lugar. E sigo distribuindo um ponto alto para cada pontinho de base. Essa é a sexta carreira, sem aumentos. Eu vou fazer assim até a nona carreira, um ponto para cada ponto de base. Então, eu tô iniciando a sexta, vou fazer a sétima, a oitava e a nona dessa mesma forma, com um ponto para cada pontinho de base. Tô terminando aqui a nona carreira, já fica bem emborcadinha a cabecinha. Fecho aqui sobre o ponto alto com ponto baixíssimo. Inicio com 2 correntinhas para fazer o acabamento. Essa 10ª carreira, eu vou fazer ela 3 pontos altos e uma diminuição. Então, o primeiro ponto alto, junto aqui das 2 correntinhas. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. Laço, e agora eu vou fazer a diminuição, que são 2 pontos altos fechados juntos. Laço, tiro metade de um ponto, laço, e no próximo eu tiro a metade de mais um ponto alto. E agora eu laço e tiro tudo. E assim eu vou fazer toda a volta, 3 pontos altos e uma diminuição. Terminei a 11ª, já vai começando a fechar a abertura aqui da cabecinha. Então, nós vamos finalizar a carreira e vamos para a 11ª. Terminei a 10ª. Fecho com ponto baixíssimo, 2 correntinhas. Essa 11ª carreira, eu vou fazer 2 pontos altos e uma diminuição. Primeiro ponto alto, tudo igual, ó. Primeiro ponto alto aqui no mesmo lugar das 2 correntinhas, o segundo ponto alto no próximo ponto de base. Agora, eu vou fazer a diminuição. Metade de um ponto alto, laço, e no seguinte, tiro a outra metade, laço, tiro tudo. Então, eu vou seguir fazendo 2 pontos altos e uma diminuição por toda a volta. Terminei a 11ª carreira, olha, já vai ficando mais fechadinho ainda, e agora vamos para a 12ª carreira, onde eu vou fazer um ponto alto e uma diminuição. Então, eu vou finalizar aqui a minha 11ª, 2 correntinhas de acabamento, um ponto alto no mesmo lugar. E os próximos aqui eu vou fechar junto. Tiro metade, laço, no seguinte, tiro metade do ponto alto, laço, tiro tudo. Então, essa carreira vai ser um ponto alto e uma diminuição por toda a volta. Um ponto alto e uma diminuição. Metade do primeiro ponto, laço, tiro metade do segundo, laço, tiro tudo. Finalizando aqui. A próxima carreira é exatamente igual, que é a 13ª, com um ponto alto e uma diminuição. Então, eu venho, inicio com aquelas 2 correntinhas que é pro acabamento, que são pro acabamento, um ponto alto no mesmo lugar, laço, no próximo eu tiro metade, no próximo eu tiro metade. Então, eu tô fechando 2 pontos juntos, ó. No próximo, um ponto alto e vou seguindo um ponto alto e uma diminuição. As 2 correntinhas estão aqui, ó, eu vou finalizar sempre em cima do ponto alto que eu fiz no mesmo lugar da correntinha. Então, eu ignoro as 2 correntinhas e fecho aqui em cima com ponto baixíssimo, bem justinho, ó. Aí, fica bem perceptível aqui a emenda. Então, olha, o buraquinho já tá bem pequeno. Eu vou encher com a mantinha acrílica e vou fazer mais uma carreira com um ponto alto e uma diminuição. Então, agora eu vou encher. Enchi aqui a cabecinha e vou fazer
aquela última carreira de um ponto alto e uma diminuição. Aí você vai apertar aqui bem o enchimento para ficar fácil para conseguir fazer aqui essa última carreira, tá? É um ponto alto, onde eu vou botar as duas correntinhas de acabamento, ponto alto no mesmo lugar e uma diminuição. Trabalhar aqui com a cabecinha cheia já é mais difícil um pouquinho, por isso que eu gosto de encher bem já no finalzinho, na última carreira. Então, eu coloco metade aqui, metade lá, e dou toda a volta aqui, fazendo um ponto alto e uma diminuição. Cheguei aqui no final, tô fechando a minha carreira com ponto baixíssimo, bem justinho. E vou deixar uma pequena pontinha aqui, ó, de uns 20 centímetros, para poder costurar depois no corpinho, tá? Vou fechar aqui, dar mais um ponto baixíssimo aqui. E vou modelar a cabecinha, vai ficar bem redondinho. Agora aqui com a cor bege, a gente vai iniciar o narizinho. Então, eu faço um anel mágico, vou introduzir a agulha dentro do anel e puxar uma laçadinha. O narizinho a gente vai fazer com pontos baixos. Vou colocar 10 pontos baixos dentro do anel. Então, eu dou uma correntinha para prender e começo a contagem de pontos baixos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecho o anel. E agora eu vou colocar 2 pontos para cada pontinho aqui. Então, eu não vou fechar a carreira. No próximo pontinho aqui, ó, eu já coloco um ponto baixo. Já vou colocar o meu marcador aqui nesse primeiro ponto baixo, que é o primeiro ponto da próxima carreira. No mesmo lugar, eu já coloco mais um ponto baixo, porque cada pontinho aqui agora dessa carreira vai ganhar 2 pontos baixos. Então, eu tinha 10 pontos no anel mágico e agora eu vou ter uma sequência de 20 pontos, porque eu vou colocar 2 no mesmo lugar, 2 em cada pontinho de base, até chegar lá próximo aonde está o meu marcador. Fiz aqui a minha volta, onde eu coloquei 2 pontos, vou soltar o meu marcador e vou fazer um ponto baixo aqui onde estava o meu marcador. Devolvo o marcador para esse ponto, porque essa carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o ponto baixo, o marcador ele vai ficar sempre no primeiro ponto da carreira. Então, eu estou iniciando a terceira carreira e já prendi o meu marcador. No seguinte, eu coloco 2 pontos baixos no mesmo lugar. No seguinte, 1. Então, eu vou seguir toda a volta fazendo um ponto baixo e um aumento. Dei a terceira volta, agora eu vou colocar 2 pontos baixos e um aumento. Eu tirei o marcador aqui, vou fazer o primeiro ponto da minha quarta volta, prendo o marcador nele. No próximo ponto, eu ponho o segundo, tudo bem justinho. E no próximo, eu vou colocar o aumento. São 2 pontos baixos no mesmo lugar. E vou seguindo. 1, 2, um aumento. São 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Terminei a volta e essa quinta volta eu vou fazer sem aumentos. Eu vou fazer um pontinho para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto e volto o marcador. Eu tiro o marcador aqui para chegar pertinho, mas aí eu vou colocar sempre o marcador no primeiro ponto da volta que eu tô fazendo. Então, essa volta é um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. Só um pontinho para cada um. Dei aqui a minha volta, ó, sem aumentos.
Vou tirar o meu marcador e vou fazer mais 3 voltas dessa mesma forma, sem aumentos. Um ponto para cada ponto de base. Então, o primeiro ponto aqui, ó, onde eu tirei o marcador, volto com ele para eu saber aonde é o início da volta e vou fazer mais 3 voltas iguais, sem aumentos e sem diminuições, um ponto para cada pontinho de base. Então, eu já volto aqui com as 3 voltinhas prontas, tá? Essa daqui é a primeira e vou fazer mais 2, um pontinho para cada um. Terminei aqui, ó, que na verdade é o focinho do ursinho, cortei o fio, deixando um pedaço bom aqui pra gente costurar. Agora eu vou bordar aqui, ó, com a agulha de tapeçaria e o fio amigurumi preto, o nariz e a boquinha no focinho do ursinho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o buraquinho do centro do nariz. Então, eu vou pegar um ponto aqui, vou deixar meu fio para baixo. Aqui é o centro, eu vou pegar um ponto acima aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui pela parte de dentro. E vou bordar o narizinho. Vou puxar aqui bastante, vou fazer um triângulozinho, ó. Vou introduzir a agulha aqui e vou marcar um triângulo mesmo, ó, bem justinho. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto. E vou voltar aqui pra cá. Tem um triângulozinho, ó. Vou introduzir aqui por dentro, aqui no início, vou fechar o triângulo. E agora eu vou preencher o triângulozinho com o fio preto, ó. Pronto, ó, narizinho costurado. Agora eu vou introduzir aqui no ponto que a gente começou e vou descer pra boquinha, ó. E vai ficar só essa ponta aqui, ó, que a gente vai prender no rostinho. Vamos dar início às patinhas. Com o anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos dentro do anel. Uma correntinha para prender e começo a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho o anel e coloco 2 pontos em cada ponto de base. Vou ficar com um total de 16. No primeiro ponto aqui, primeiro ponto baixo, eu faço 1, 2, venho com o marcador e prendo no meu primeiro pontinho. Eu já fiz 2, então vou prender no primeiro. E dou a volta distribuindo 2 pontos baixos para cada ponto de base.
Cheguei no final, tiro o marcador, no lugar que eu coloco, que eu tirei o marcador, eu faço o primeiro ponto da minha terceira carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o ponto baixo, volto com o marcador para esse primeiro ponto. No próximo, eu faço o aumento, que são 2 pontos baixos. Então, eu sigo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vou fazer aqui mais uma carreira, agora sem aumentos. Tirei o marcador, eu tenho um total de 24 pontos. E vou fazer uma volta, vou botar o marcador aqui no primeiro ponto. Uma volta sem aumentos, com um ponto para cada ponto de base. Essa é a última volta nessa cor e a última volta de ponto baixo. Então, eu tô fazendo aqui a quarta carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui no final, ó, vou cortar o meu fio, tiro o meu marcador, porque agora da quarta até a 11ª eu vou fazer sem aumentos e sem diminuições, porém eu vou fazer na cor azul e com ponto alto. Como é que eu vou fazer a troca de linha, ó? Não vou amarrar uma na outra por enquanto. Pego aqui o fio azul. Fiz o último ponto na cor bege, vou introduzir a agulha aqui no próximo pontinho, ó, já trazendo o fio azul e fazendo 2 correntinhas. No mesmo pontinho, eu faço um ponto alto. Então, eu fiz a correntinha de acabamento, mais um ponto alto. Vou dando a volta aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base e prendendo as pontas, ó. Bem apertadinho. E vou fazer, essa aqui é a quarta, eu vou fazer até a 11ª só de pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou continuar fazendo, agora não precisa mais prender as pontas, bem justinho, vou botar as pontas aqui, ó, para trás, vou continuar fazendo os pontos altos e volto para vocês já com todas as carreirinhas prontas. Eu tô na quarta carreira na cor azul e vou seguir até a 11ª, tá? Então, essa é uma patinha, vai ficar com a beiradinha bege. Eu já volto para vocês com todas as carreiras finalizadas. Voltei aqui para falar que essa aqui não é a quarta carreira, na verdade, ela é a quinta, porque a quarta foi essa que a gente fez sem aumentos aqui, tá? Me confundi. Então, essa é a quinta carreira, eu vou da quinta até a 11ª com pontos altos e na cor azul. Terminei aqui, ó, a patinha. Vou cortar o fio, deixando um pedaço para costurar e vou encher até mais ou menos a metade, tá? Porque depois eu vou prender ela dobradinha assim. Então, eu vou fazer mais 3 iguaizinhas a essa. Temos aqui as 4 patinhas prontas. Então, agora nós vamos iniciar as orelhinhas. Eu inicio com anel mágico e coloco 6 pontos dentro do anel. Faço uma correntinha, mais 6 pontos baixos dentro do anel. Vou fazer de novo aqui que ele ficou muito frouxinho. Uma correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, peraí. 5, 6, fecho o anel, vou colocar agora 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 12. Então, puxo o primeiro ponto aqui, no mesmo lugar, o segundo. Coloco meu marcador no primeiro. E vou distribuindo aqui 2 pontos para cada ponto de base até ter um total de 12.
distribuir aqui os 12 pontos, vou tirar o marcador. Faço agora a próxima carreira, que vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, faço o primeiro ponto baixo, prendo o marcador nesse ponto. No próximo, eu vou colocar o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou seguir toda a volta, um ponto baixo, um aumento, até chegar lá próximo ao marcador. Um ponto baixo, um aumento. Cheguei no final, tiro meu marcador. Faço agora a próxima carreira com 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço o meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador nele. No próximo, o meu segundo ponto baixo. E no próximo, o meu aumento. 1, 2. E vou distribuir 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Terminei a distribuição, tiro o marcador e agora eu vou fazer 4 carreiras sem aumentos. Um pontinho para cada ponto de base. Vou fazer o primeiro. Volto com o marcador para eu saber aonde eu comecei. E vou distribuindo aqui um pontinho para cada ponto de base, ó. Sem diminuição e sem aumento. Vou fazer 4 carreiras. Tô fazendo essa é a primeira. Vou dar a volta e fazer mais 3. Terminei aqui as carreirinhas, ela já vai ficar bem emborcadinho. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. O primeiro. No próximo, o segundo. E agora, a gente vai fazer uma diminuição. A diminuição aqui, ó, ela é diferente. Você vai fazer de forma que a gente pegue 2 pontos baixos e transforme em um. Como é que a gente vai fazer isso? Nós não vamos fechar os pontos juntos. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira alcinha do primeiro ponto e a segunda alcinha do segundo ponto e fazer um ponto baixo normal. Então, eu fiz aqui uma diminuição. Vamos fazer mais uma. Então, eu faço 2 pontos baixos normais, um no próximo, o segundo. E agora, eu vou fazer a diminuição novamente, ó. Primeiro ponto, eu pego só a alcinha da frente e no segundo ponto, eu pego a alcinha de trás. Passo um ponto baixo normal. Tá? Então, eu vou fazer toda a volta com 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a carreira, a última, e ela já vai ficar assim, você não vai precisar botar enchimento. Vou cortar o fio, deixando uma ponta aqui para costurar a orelhinha, e vou arrematar. Vou fazer outra orelhinha exatamente igual. Vou arrematar aqui com ponto baixíssimo. E a gente vai partir para a montagem do nosso ursinho. Agora, nós vamos fazer um coraçãozinho com fio claro. Enrolei aqui no dedo, introduzo a agulha e trago uma laçadinha. Tiro o dedo, faço uma correntinha. Laço a agulha e vou fazer 7 pontos altos aqui dentro do anel. 1, 7. Dou 2 laçadinhas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo. 1. Agora, eu vou fazer mais 7 pontos altos dentro do anel. 1,
7, faço uma correntinha e um ponto baixo dentro do anel. Puxo o meu anel mágico para fechar bem o coração, ó. E agora eu vou contornar todo o coração com um ponto baixo, começando aqui pela primeira correntinha. Para fazer um acabamento. Um ponto baixo para cada ponto. Quando chegar aqui no ponto alto duplo, eu vou colocar 2 pontinhos. E sigo contornando aqui um ponto para cada ponto de base. E na correntinha final aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Corto o fio, que esse eu não vou costurar, eu vou fazer o aplique com cola e arremato aqui as pontinhas na parte de trás. Agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz a costura. Não tem muito segredo, não. Nós vamos prender com alfinete aqui, ó, os bracinhos dobradinhos na mesma linha que você prendeu um, você vai prender o outro alinhado aqui com as perninhas, tá? Eles estão soltinhos, ó, eu dobrei, tá? aí seguindo a linha aqui que eu prendi um bracinho, eu vou com a ajuda de alfinete e prendo aqui para poder ver se eles estão na mesma direção. Fiz a mesma coisa aqui com a perninha, ó. Uma já tá costurada, eu vou alinhar as duas. Eu deixei 3 carreiras, ó, 1, 2, 3. Na terceira carreira, eu comecei a costurar. E eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço essa costura. Posso tirar já o alfinete, ó. Pego aqui as 2 bandinhas da perninha com 2 fios do corpinho. Não precisa apertar muito, não. Vou lá, pego mais 2 bandinhas, 2 fios do corpinho. Ó. E assim eu vou prendendo da mesma forma os bracinhos e a cabecinha. Ajusto os pontinhos. Vou prendendo aqui, pegando os pontinhos sem precisar repuxar para não abrir. Vou prender. Dessa mesma forma, eu vou costurar os bracinhos e a cabecinha. E, gente, não vou cortar a pontinha, eu vou colocar ele lá pra dentro, ó. Vou trançando aqui pra esconder essa pontinha, ó. Eu tô com as 2 perninhas presas, vou fazer a mesma coisa no bracinho e fiz aqui a costura da cabecinha. Depois eu vou aplicar o coração e volto para vocês, ó, colocando as orelhinhas.
Gente, olha só, a parte que vai exigir mais de vocês é a costura, viu? Porque vocês precisam alinhar e fazer a costura com delicadeza para não repuxar os pontos. Então, eu vou pregar as orelhinhas, o coraçãozinho eu vou colar, tá? Eu vou usar, ó, a cola universal da Círculo, vou colar o coraçãozinho aqui. Olha só como é que fica o nosso ursinho. Costurei as orelhinhas, apliquei os olhinhos e usei uma fita de cetim para ajudar a dar o acabamento no pescoço.